O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre esta parábola. Jesus lhes disse: será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa. Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: o que sai do homem, isso é que o torna impuro. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, as famílias aqui presentes, família de Wellington, Vilela Batista, Tatiano Roncalho, Kazuki, que faleceram há 7 dias, nós ouvimos aqui um relato. E que belo relato de um lugar que já dá para perceber que é lindo, maravilhoso. E foi neste lugar que o homem foi colocado. Um lugar com fontes de água, com jardim muito bonito, um lugar que dá muita paz, um lugar harmonioso. Esse jardim é chamado Jardim do Éden. Nós estamos falando do paraíso, que narra também como o homem veio de algo desse jardim. Ele foi
tirado do barro. Na narrativa, Deus fez uma imagem a partir do barro. E soprou nas narinas. No hebraico, emitiu seu ruá, o sopro, e gerou a vida. Eu sempre costumo lembrar que até as músicas populares, os sambas, como O que é, cita esse episódio, em que, depois de falar da beleza da resposta das crianças, que é a vida, que é bonita, o compositor esplêndido, Gonzaguinha, vai perguntando: e a vida? Diga lá o que é, meu irmão. Uns dizem que é um nada no mundo, outros dizem que é um tempo que nem dá um segundo, até que ele chega a isto. É o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Está vendo que coisa linda nós temos num samba, que às vezes as pessoas nem dão muita importância, mas que está citando aqui o que é a vida realmente. Sopro do Criador. É assim que está descrito. Com o sopro de Deus foi gerada a vida, a nossa vida. Mas no paraíso, aquele que veio do barro, esse é o significado de Adão, aquele que veio do barro. Ele vive de uma forma harmoniosa. Ele conversa com Deus. Ele passeia pelo paraíso. E tudo é uma perfeita harmonia. Mas há uma árvore, sempre há uma árvore cujo fruto não se pode comer. E ele come do fruto desta árvore. Desobedece a Deus. E toda desobediência ao preceito de Deus tem consequências. E as consequências não são boas. Por causa disso, ele perdeu esta harmonia tão perfeita. Mas atenção, não precisamos ficar chorando porque houve uma expulsão do paraíso. Essa árvore, ela diz respeito a algo que está dentro de nós e que Jesus fala no Evangelho de hoje. É o chamado livre-arbítrio. Deus ordena para não comer do fruto da árvore, mas, usando do seu livre-arbítrio, o homem come do fruto da árvore. Só que ele tem que sofrer as consequências. Mas Deus o abandonou? Não. Deus nos abandona? Não. Nós podemos abandonar a Deus, mas Ele não nos abandona. Mesmo
nos olhando pelas costas. Mesmo olhando para aqueles, para aquelas que viram as costas para Ele. E pela desobediência não quer seguir os seus preceitos. E às vezes os seres humanos inventam preceitos que não são preceitos divinos. Criam regras, leis que nada têm a ver com Deus. Ontem falamos aqui das muitas regras sobre como lavar as mãos, sobre lavar os pratos, que tem a ver com Deus isto. Agora, há um questionamento sobre carne impura, sobre carne pura, alimentos impuros, alimentos puros, aos puros que se deve comer, aos impuros que não se devem comer. E o que Jesus diz? O que torna impuro uma pessoa não é o que entra pela sua boca. Isso não vai para o coração. Isso vai para o estômago. Depois para o privado. O que torna impuro é aquilo que sai, porque o que sai, a fonte é o coração. E aí ele dá uma lista de coisas que tornam a pessoa impura, que faz com que a pessoa afaste dele, vire as costas para ele. Lembrar só de algumas, que são muitas. Mas ele fala sobre morticínios, temos muitos morticínios, roubos, é o noticiário de cada dia, inveja, calúnia, injúrias. É só olhar nas redes sociais. As pessoas atacando, injuriando as outras. Forma um grupo de família e logo tem alguém brigado ali por alguma outra coisa. Porque ao invés de colocar as coisas importantes, ficam com as coisas sem importância. E aí uma melinda e começa. Morre os pais, vão dividir a herança, uns querem mais, a ganância. Começa as brigas, confusões, inimizades. Jesus fala também sobre a ambição desmedida. Atenção, ele está dizendo que a ambição não é pecado. O que é o pecado? É quando ela foge da medida. Quando alguém casa, faz um juramento aqui no altar, tudo está começando. A pessoa não deve ter ambição de crescer, de ter as coisas. Deve. Isso é necessário. O que não pode é ser desmedido. Porque aquela pessoa que está trabalhando, por exemplo, numa empresa, é pecado ele desejar chegar ao chefe de um departamento ou mesmo a gerência da empresa? Claro que não, isso é bom. Se ele esforça, prepara, se capacita para isso, isso é ambição. Só que
quando ele quer ocupar o lugar do outro e faz tramas, fraudes para ocupar esse lugar, aí já é pecado e é grave. Então, ter a ambição é necessário, mas desmedida é pecado. Torna a pessoa longe de Deus. Aí tem as imoralidades, as devassidões, inveja. A pessoa que está à nossa volta pode ser muito melhor que nós. Pode ser o colega no trabalho, o vizinho. E se ele é melhor do que nós, que bom, podemos aprender, podemos crescer com ele. Mas o invejoso se sente mal, o invejoso faz tudo para destruir a reputação daquela pessoa, porque não se sente bem. O invejoso não cresceu, o invejoso não amadureceu, o invejoso não se sente com o Espírito de Deus, ele está com o Espírito. Que tipo de espírito é o dele? Humano, ranzinza. A pessoa de bem com a vida se sente bem com o outro, que é mais inteligente, vou aprender com ele. Né? Na escola, o aluno sente que o outro é mais inteligente e vai se aproximar e vai crescer junto, porque está de bem com a vida. O ciúme é destrutivo tanto quanto a inveja. A pessoa se aproxima do outro, mas para usar o outro como amuleto, como amuleta, como escora, tirar proveito. E o ódio do ciumento é contra outra pessoa que se aproxima também. O outro é sempre sua propriedade. Dentro das famílias, quando há um marido ciumento, coitado dessa mulher. Ou o contrário. Porque aí vira propriedade e não companheiro, não a pessoa que Deus colocou para estar ao lado, para crescer junto, para caminhar juntos. Sai mortes, tantas desavenças por causa de ciúmes. Quando você acha uma namorada jovem, você precisa confiar nela. Se não há confiança, não serve para ela não. Ela não serve para vocês, você não confia nela. A condição é amar e não se apropriar do outro como coisa, como objeto. O ciumento, o outro é sempre objeto. E ele se serve desse objeto se um dia alguém disser, não, eu não posso te ajudar, ele vai dizer o quê? Não presta. Não vale nada, pode ter ajudado 100 vezes. Uma vez só que não é servido, já não presta. É destrutivo e nós precisamos nos livrar desse sentimento, crescer com o Espírito de Deus, com esse sopro de Deus que há em nós, e nós podemos entrar, aí sim, nesse paraíso. Não é uma coisa para chorar porque perdemos, mas uma coisa para buscar todos os dias em nossa vida. E as famílias, para ter essa harmonia completa, precisa desse sopro de Deus, desse espírito de vida, onde cada uma é um ser vivente, porque assim que ganhou esse espírito de Deus,
ele passou a ser o ser vivente.